eles são os livros que não são inspirados. Por isso eles trazem o nome dos livros apócrifos, né? Porque eles não foram inspirados, eles não estão no canon bíblico. Mas, apesar de não estar, eles foram contemporâneos da época, mais ou menos, de Paulo. E nesses livros acaba contando um pouco sobre Paulo. E eles dizem assim, mais ou menos, como eram as características de Paulo. E hoje nós vamos falar só um pouquinho aqui de umas características para nós poder entrar. Primeiro, todos nós sabemos que Paulo mesmo aqui assume que perseguiu a igreja de Cristo. E nós vamos depois ver uns tipos de perseguição das mais cruel que Paulo autorizou a fazer contra o servo de Deus, contra a igreja de Cristo, antes da sua conversão, quando ele era salvo. A Bíblia diz que ele pegava carta, autorização, para que fosse e chegasse aqui, hoje aqui na igreja, botava todo mundo para tirar a roupa e apanhava nu. Essa era uma das características de Paulo, que fazia. Mas assim, alguém assim poderia imaginar, antes de conhecer mais ou menos essa história sobre Paulo, eu ficava pensando, isso deveria ser um marra de um cabra, e eu já pensava assim, eu sei que era um negrão forte, porque a maioria dos seguranças bota aquele, né, que é para intimidar. Mas no livro aos Macabeus acaba eles contando uma história que diz que Paulo, sabe como é que era? Baixinho, que era baixinho, cara fechada, cara ruim. Olha aí, tinha cara ruim. Outra coisa, cambota, perninha cambota, e além disso, careca. Nada contra os baixinhos, careca e cambota, viu? Pois é, deixa de não ser os caras esquecerem de falar, né, irmão? Então, quando via aquele cabra vindo de lá para cá, para perseguir a igreja, que eles olhavam, será se é Paulo, que via baixinho, cambota e careca, e a cara ruim, não tem jeito não, é o homem, e começava a fugir. Nós indo aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, nós encontramos ali uma que eu considero das maiores atrocidades que Saulo de Tarso autorizou a cometer. Se a gente for ver ali, a gente encontra o apedrejamento de quem? De Estevão. Se a gente for olhar nas 70 semanas que foram determinadas na profecia das 70 semanas, os 470 anos, né, profético, aquela semana que foi dividida no meio, que ia fazer cessar o sacrifício, que foi na morte de Cristo, e no restante da semana que o povo judeu ia mostrar sua rebelião contra o próprio, era contra o próprio Filho de Deus, e a outra rebelião foi contra quem? Estevão. Foi cumprindo essa profecia. A gente encontra ali no relato de Estevão, no capítulo 7, não vai dar da gente ler tudo, mas como eu acredito que todos conhecem e podem ir acompanhando, nós encontramos Estevão fazendo ali uma narrativa de tudo que Deus tinha feito com o povo judeu, com o povo de Israel, através da travessia do mar, ali no deserto, e ele começou a citar. Pode acompanhar aí que vocês vão ver. Ele começou a citar tudo que Deus tinha feito, que tinha dado água quando eles tiveram sede, que tinha dado maná quando eles tiveram fome, tinha feito que a água separasse para que eles passassem. E aí Estevão começou a contar esse testemunho. E a Bíblia diz que isso
bateu nos ouvidos deles como uma seta que inflama. Eles taparam os ouvidos com a raiva tão grande que rangeram os dentes. Não é isso que a Bíblia diz? E arremessaram pedra contra Estevão e fizeram o quê? Apedrejar. Vocês acham que Estevão foi apedrejado vestido ou nu? Foi nu. Tiraram a sua veste, a sua capa. E essa foi depositada onde? Aos pés de Saulo de Tarso. Por isso que Paulo aqui diz que ele se considera um dos menores, não porque ele não tinha uma palavra de eloquência para que as pessoas viessem a ouvir e chegassem a se converter, mas justamente porque ele tinha a plena consciência que o que ele fez contra a igreja de Cristo, isso traria sobre si um pensamento dessa posição, de que ele não poderia ser comparado a um grande apóstolo, porque foi perseguidor da igreja de Cristo. Mas o importante daí que a gente tira é a convenção de Paulo. Uma coisa muito importante que a gente tira daqui é que Deus, Ele não olha simplesmente um ato negativo que o ser humano faz. Deus via em Paulo alguém muito maior do que Saulo de Tarso. Amém? Por isso, Paulo, apesar de perseguir a igreja, tinha um ponto negativo, mas Cristo olhava, e além daquilo ele viu uma seriedade em Paulo. Segundo o que nós conhecemos, quem era Saulo, né? Apesar de ser esse rapazinho aí, carequinha, baixinho, com a bota, diz que ele foi instruído aos pés do melhor professor da época. Quem era ele? Gamaliel. E segundo o que nós conhecemos, a gente temos Paulo como um advogado da época. Por quê? Se a gente for ler os relatos de Paulo, a gente vê que ele fazia a sua própria defesa. Não era? Paulo fazia a sua própria defesa. Hoje, nos nossos dias, embora eu não sei lá na área de direito, né? Mas assim, quem sabe que em um julgamento o acusado não pode comparecer sem um advogado. Não é isso, meu irmão? Vim falar que você fez direito, não foi? Estou falando certo? Então, mas Paulo fazia a sua própria defesa. Paulo tinha conhecimento, ele tinha atitude e tinha coragem. E é dessas pessoas que Deus está precisando e chamando. Por isso aqui no capítulo 9, lá de Atos, no capítulo 9 de Atos, nós encontramos aqui a conversão de quem? De Paulo. A partir dessa conversão, Paulo já não foi mais Saulo, mas sim Paulo. Por quê? Nós vimos aqui que no capítulo 9, nós ainda encontramos Paulo que ia ir pegar autorização. Paulo era um cara que tinha uma cidadania romana, e ele defendia com muita seriedade a questão de Roma. E quando ele ouvia falar que tinha cristão, aonde tinha, ele ia lá, pegava a autorização e ia lá para ver se estava lá e perseguia, açoitava. E a gente às vezes pensando assim, irmãos, a gente acha que os nossos antepassados, aqueles que nos antecederam, os cristãos, eles sofreram pouco. Mas pouco é o modo da gente imaginar. Muitos foi cerrado ao meio. Você já pensou? Ou você nega a sua fé, ou você vai ser torado no meio. Foi torado no meio.
Muitos foram autorizados pelo chefe a torturar um cristão. Sabe de que forma? Colocava em cima de uma tábua cheia de prego, e aí a costa dele começava a ralar e ainda era colocado sal, a ponto de ver se ele negava a sua fé. Muitos eram levados de frente a um zoológico, onde tinha fera que poderia devorar e que devorava, e se ele mantivesse a fé, os leões famintos eram soltos para devorar. Era pouco uma tortura dessa? Mas Paulo fazia parte dessa turma, de um pouco dessa turma. Mas ele fazia por defender os princípios que ele conhecia e que tinha como verdade. E Deus via essa seriedade em Paulo. Por conta disso, quando ele pegou carta aqui para ir perseguir os irmãos em Damasco, a Bíblia conta claramente que no caminho Paulo viu um resplendor e ouviu voz. E o que aconteceu com o homem bravo? Caiu por terra. E a Bíblia diz que a voz dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele ouviu que aquela voz não era de homem. Paulo percebeu e conheceu que aquela voz era divina. E disse: Senhor, o que tu queres que eu faça? Aí Jesus viu em Paulo uma seriedade, que a partir dali ele achou o rumo certo e já estava à disposição. O que queres que eu faça? E quantos de nós hoje, irmãos, estamos dispostos a dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Paulo todo errado, mas o primeiro encontro que ele teve com Cristo, ele disse: o que tu queres que eu faça? Uma outra coisa importante também nas palavras que ele ouviu: duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões celestiais. Olha, nas nossas palavras, vamos aqui: duro é para ti lutar contra o exército celestial. A partir dali, aquele homem careca, de cara ruim, cambotinha, já estava disposto a lutar em favor desse exército, o exército de Cristo. Amém. 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 Paulo ali não sabia o que fazer, porque ele tinha sido doutrinado totalmente diferente. Mas bem ali, na hora que Paulo caiu, que disse: Senhor, o que queres que eu faça? Paulo encontrou ali a salvação. A salvação que Paulo encontrou foi a mesma que nós encontramos dos nossos dias, que é Jesus. E ele disse: olha, Paulo, tu tem alguém que vai te destruir. Eu vou mandar alguém ir lá contigo. E outra coisa interessante: aqueles que andavam com Paulo, que iam para fazer os mandatos de Paulo, eles não sofreram nada do que Paulo sofreu, porque eles eram induzidos a fazer aquilo, ou era comandado por alguém e eles eram subordinados. Eu entendo aqui que esse é o fato deles não terem sentido nada, porque a Bíblia diz que eles, quando viram Paulo cair por terra, eles não estavam entendendo nada. Faz que no japonês não entendia patavina nenhuma, né? Então não estava entendendo nada do que estava acontecendo, mas ouvia a voz falar, somente a voz. E a Bíblia diz que eles pegaram Paulo pelo braço e levantaram. E Deus disse a Ananias: Ananias, tu vai, procura um homem chamado Paulo de Tarso,
deu o endereço a ele certinho, e tu vai e diz as instruções que ele deve fazer. E nós encontramos um Ananias que recebeu a visão e foi até Paulo. Mas antes que ele fosse, versículo 15 de Atos capítulo 9. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque és para mim és para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios reis, bem como perante os filhos de quem? De Israel. Aqui nos versículos que antecedem a esse, Ananias disse: olha, Senhor, por isso que Jesus falou dessa forma: Senhor, esse homem, nós sabemos do que ele vem fazendo. O Senhor vai mandar eu ir lá falar com esse homem? Esse homem pega carta de recomendação, autorização para prender, para bater, para tirar a roupa, para torturar, para matar o teu servo. E o Senhor vai me mandar para lá, é? E ele disse: tu vai. Vai lá, porque ele é para mim um vaso o quê? Escolhido. Ele vai levar a mensagem a reis. Veja bem, irmão. Quem era que tinha capacidade de falar com o rei? Pelo conhecimento que nós sabemos que as instruções que ele recebeu nos pés dos melhores professores, Paulo. Ele só estava do lado errado, não é verdade? Só estava do lado errado. Mas Cristo a usou todo o seu conhecimento e coragem para levar a mensagem aonde um leigo, um semi-analfabeto não poderia levar. E esse foi escolhido, Paulo. E aí, a partir daí, a Bíblia ainda diz que Paulo agora ia saber quanto custa sofrer pelo meu nome, pela minha causa. Paulo até então, ele só sabia o que era perseguir. Ele não sabia ainda o que era sofrer. A partir desse momento, a Bíblia diz que Ananias colocou a mão sobre Paulo, orou a Deus. Paulo estava cego, ele já começou a ver o primeiro milagre. Eu já conto como se fosse o segundo milagre. Sabe por quê? Porque no primeiro Paulo estava lutando contra o exército celestial. Caiu por terra e não morreu. Já foi um milagre para ele, já? Segundo, Paulo ficou cego e quando Ananias começou a orar, a Bíblia diz que dos olhos dele caía o quê? Escama. Paulo estava com os olhos aveludados, cobertos. Paulo não conseguia enxergar. Mas quando Ananias orou, ele viu que o poder do Deus que tinha derrubado ele do cavalo era diferente. Ele agora começou a enxergar. E quando ele começou a enxergar, a Bíblia diz que Ananias pôs a mão sobre ele, orou e desceu sobre ele o quê? O Espírito Santo. Duas coisas ao mesmo tempo. Um homem sem o Espírito Santo não tem coragem de enfrentar o que Paulo enfrentou. Não tem coragem de enfrentar o que Estevão enfrentou. Eu até costumo dizer que Estevão, ele foi um representante quase como uma espécie de Cristo. Por quê? A gente conta na oração de Estevão, quando ele disse: Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz. Quem fez essa oração? Jesus. Quando Jesus estava sendo crucificado, ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Recebendo cuspida
recebendo açoite, recebendo xingamento, tudo enquanto um ser humano maldoso é capaz de fazer, fizeram com Jesus. E ele fez essa oração. Estevão apedrejado, sendo ali escarnecido, vendo a sua roupa sendo depositada aos pés de uma autoridade que mandava bater, que mandava jogar pedra, mas falou as palavras que Cristo falou lá na cruz do Calvário: Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Uma coisa que eu penso: como vai ser para Estevão a alegria de quando chegar no céu ver Paulo? Você já parou para imaginar? Saber que foi o testemunho dele. Pois é. Esse foi o testemunho dele que converteu Paulo. Olha, há relatos que diz que nós vamos, quando chegar no céu, nós vamos se surpreender por pessoas que nós tínhamos plena convicção que estaria no céu e não vai estar. Mas nós também vamos surpreender, como Estevão vai se surpreender. Pessoas que nós achávamos que nunca ia estar lá, porque não ia aceitar, e vai estar lá fazendo parte do povo que vai receber, que recebeu a coroa da justiça. Amém? Estevão é um desses. Com certeza ele não vai se entristecer, mas vai alegrar-se, porque ele pediu para que Deus perdoasse. E ele vai olhar nos olhos de Paulo e vai ver que Paulo foi perdoado por Cristo. Amém.